Fala galera do Watford Brasil, estamos em mais um programa, mas estamos desfalcados. Você sabe, data FIFA, né? Vitor foi convocado pela seleção dos Estados Unidos e daí está desfalcando a gente neste programa. Mas a gente vai falar aí desse início de novembro que a gente sempre temia do Watford e começou da forma como a gente esperava. Perdeu para o Arsenal. Vamos falar também da nova contratação dos Hornets e vamos falar da campanha do Watford até o momento nessa Premier League, já que é um período de data FIFA, a gente não tem um pré-jogo para avaliar, a gente vai comentar um pouquinho desses 11 jogos que o Watford fez até o momento na Premier League. Mas antes de tudo isso, né, peço para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, também ir até a nossa plataforma do Instagram, no @WatfordFCBra, e também ir no nosso Twitter, @WatfordBrasil. Temos também aí a satisfação de anunciar 3 patrocinadores nossos aí que estão começando a partir de hoje: o Vermífugos Pulgogen, Água em Pó Big Buster e também Funerária Três Irmãos, que vai nos apoiar neste momento com os Hornets aqui no Brasil. Mas vamos falar um pouquinho aí dessa, não sei se esperada derrota para o Arsenal fora de casa. Eu até brincava dessa sequência de novembro e início de dezembro, que o Arsenal era o nosso adversário mais fácil. Se a gente fosse conseguir alguma coisa, seria contra o Arsenal. E dava para ter saído até com um pontinho se o King, né? Gol tem 7 metros, o King chutasse no gol, mas ele conseguiu chutar no gol para fora, né? Mas foi um jogo muito complicado. Foster, para mim, tinha que ser o melhor da partida, né? O melhor da partida acabou sendo o autor do gol do Arsenal, que venceu por 1-0. Mas o Foster se destacou por várias defesas, pegou um pênalti do Aubameyang. O Arsenal teve 2 gols legitimamente anulados, né? Estavam em impedimento. E foi um jogo que o Watford novamente apresentou problemas defensivos, pouca criatividade no ataque. Depois a gente vai debater mais o que está acontecendo com o Ismail Assar. Desde que Claudio Ranieri chegou, sumiu o futebol do Sar. Não sei se é um pedido do técnico, é uma característica, um outro local de jogo, ou será que esses burburinhos que estão falando do Newcastle querer a nossa estrela aí possa ter mexido com o jogador? Mas, assim, adiantando, né, um pouquinho, eu acho que o Foster foi o grande destaque da equipe. O Cuca fez uma boa partida também, porém foi expulso e nos desfalca no próximo jogo, apesar que eu acho que não foi nada. Ele nem encosta no jogador do Arsenal, mas você sabe, né? A gente está no Brasil, a arbitragem você entende para um time dali, um time de lá, um time com um nome maior. Não é diferente na Inglaterra. Jogou contra o Big Six, vai ter aí umas contradições na arbitragem, mas desejar as boas-vindas ao Guilherme aí. Guilherme, fale um pouquinho de Arsenal 1, Watford 0. Você que conseguiu acompanhar toda a partida, que avaliação você pode fazer desse confronto dos Hornets em Londres? Fala galera, fala Bachega, bom estar aqui de volta para falar do Watford, falar de futebol, que é do que a gente gosta, né? Mas essa partida do Watford foi assim, como você já falou, a partir do ataque comprometeu bastante, praticamente não criou, foi apenas uma finalização no gol, o Sarr sumido. Acho que mais para frente eu vou detalhar um pouco essa situação do Sarr, nessa questão de característica, um pouco de filosofia de trabalho do Ranieri. Mas, assim, eu acho que foi um Watford que, até certo ponto, conseguiu se organizar na parte defensiva. Conseguiu ali fechar algumas finalizações, muitas vezes a gente finalizações travadas ali que a defesa acabava travando as finalizações do Arsenal. Mas eu acho que para você jogar organizado, você tem que estar com a parte mental assim muito concentrada, tem que estar de 90% a 100% de concentração para não conseguir tomar os gols. Porque foi, num vacilo a gente toma um gol, que é até polêmico o lance, porque um jogador do Arsenal atropela o Sarr. E ali, para mim, quando eu vi, eu disse, isso é falta. Não é possível. Tanto que o Ranieri até falou que aquilo ali foi falta. Teve até um lance de flare play antes do gol do Arsenal também, que eles não devolveram a bola. Aí depois acontece esse lance. Foi um jogo bem polêmico, assim, que eu vi que a arbitragem errou bastante nas decisões, principalmente na questão de marcar faltas a favor do Watford. Qualquer toque com o jogador do Arsenal não era falta. Se era do Watford, parece que o cara teria que quebrar a perna. Mas falando dos jogadores, assim, da parte do Watford, foi um time muito inofensivo.
muito assim calmo para atacar. Acho que a gente poderia ter marcado, como você falou, com o King, mas infelizmente a bola não entrou no gol. Mas foi um Watford que não conseguiu agredir o adversário quando teve a bola. Pouco conseguiu encaixar o ataque, na questão do contra-ataque. E é nessa parte que entra o Ismail Assar, que é um jogador que precisa do espaço, precisa do campo, precisa de espaço para correr. Naquela jogada, numa transição rápida, se ele for acionado, ele consegue ir muito bem. E se isso não acontece na partida, a gente vai ver o Sar sumido na partida, é praticamente isso. Ou um Femenia, que volta agora de lesão, que foi muito abaixo também, pouco conseguiu ser bem assim ofensivamente, que eu acredito também seja a característica de jogo do Ranieri, que é um jogo mais de prioridade defensiva e que não explora tanto a parte do ataque. Ele é um time que mais reage ao ataque adversário, não é um time que vai ter mais a posse de bola. Então isso influenciou em si no estilo de jogo do Sá, porque sai aquele cara que ele recebe a bola à frente e já vai correndo e busca a direção do gol. Acho que o Denis também foi o que fez uma partida muito ruim, muito mal nas decisões de jogada, assim. Muitas tomadas de decisões ruins, até porque muitas bolas era para ele pegar, já passar rápido, acabava prendendo, os jogadores ficavam marcados e não tinha ninguém. E a polêmica do Cuca, você falou aí já que não era para ser expulso, também concordo que não era para ter sido expulso, mas foi um jogador do meio campo que fez uma grande partida. O Sissoko também chamou uma boa partida. Acho que os dois fizeram uma boa dupla de defesa ali, uma boa dupla de volantes. O Tufan, na parte ofensiva, como foi a equipe, não conseguiu produzir, mas foi um jogador que teve suas obrigações defensivas ali e conseguiu se comportar bem. Eu acho que na parte defensiva o Ranieri está conseguindo aos poucos encaixar, porque a gente toma um gol que assim que era para ter sido falta, mas teve o pênalti também, o pênalti defendido pelo Foster, que foi o melhor, para mim foi o melhor da partida. Teve o gol do Arsenal, mas também estava impedimento. Foi uma questão ali de um momento de desconcentração do Watford, como eu falei, que para você jogar dessa forma defensiva, apenas reagindo ao ataque do adversário, você tem que tem que estar muito concentrado. Então, mas eu acho que não foi uma partida total ruim, porque quem está enfrentando o Arsenal que vem crescente. Mas eu acho que o que a gente tem que cobrar agora é o ataque. A gente cobrava uma defesa que tomava muitos gols bestas. No jogo contra o Arsenal não foi assim. A gente conseguiu até se defender bem, em certo ponto. Alguns lances aí acabaram por uma vitória pessoal do jogador, do Saka mesmo, que fez uma grande partida ali naquele em cima do Rose. Mas acho que tem que cobrar agora é o ataque. Acho que o Ranieri vai precisar disso agora, colocar a formação ideal para favorecer o Ismail Assar, que é a nossa principal arma no ataque. E vale destacar também que o menino João Pedro entrou na partida, né? Ele tem entrado com o Ranieri como um camisa 10 mesmo, como um meio-campo articulador. Não sei se é a melhor forma dele jogar. E analisando um pouco o que você falou até do Sarri, eu acompanhei os últimos 20 minutos da partida. Em determinado momento, o João Pedro ficava como esse camisa 10 à frente desses dois meio-campistas e o Sar ficava enfiado junto com o King no ataque entre os zagueiros adversários. Como você falou, não é a principal característica do Sar, não é aonde ele vai render, e eu acredito que dessa forma vai ficar um pouco difícil do Sar ter um grande destaque ou algo nesse sentido, porque ou ele vai receber a bola de costas, ou ele vai ter que receber esse passe em profundidade. Não é a principal característica do João Pedro fazer esse tipo de passe de ponto futuro ou algo desse tipo, mas vamos ver aí que o Ranieri vai ter 2 semanas para trabalhar, né, para o próximo confronto. Não vai ter alguns jogadores por questão da data FIFA, mas vai tentar trabalhar pelo menos um esqueleto de time, alguma coisa nesse sentido, né? O oferecimento do vermífugos Pulgogen, que mata as pulgas, seu cachorro também, né? Vamos falar agora da nova contratação do Watford, o Watford que está abrindo as portas para a África, né? Está abrindo não só para a África, mas principalmente para a Nigéria, né? Já tem o Ekong, já tem o Etebo, já teve Igalo, né? Alguns outros jogadores. E a nova contratação é o goleiro Maduka Okoye. Desconheço, né? Não vi um jovem jogador. Estava no futebol holandês, e até o Guilherme vai explicar que é meio confuso. Ele vem para o Watford para assinar em 1º de janeiro, para ser emprestado de novo para o time que ele está atualmente, para jogar até o final da temporada, né? E isso já levantou rumores sobre Beckman, se pode sair na janela de janeiro por conta da sua não utilização.
O Watford tem o Foster, que foi muito bem no último jogo, tem o seu senhor Elliott, que é um baita de um goleiro ruim, né? E tem, né, os goleiros mesmo da base, tem o Dalberg, que foi emprestado. Guilherme, fala um pouquinho, você que pegou alguns dados, pegou alguns números desse novo goleiro, o Okoye. Fala um pouquinho sobre essa nova contratação dos Hornets. Então, ele é um jovem, né, de 22 anos, é uma grande promessa aí que vem do futebol holandês, jogando pelo Sparta Rotterdam, acho que é assim que fala, né? Vamos lá. Isso. Mas ele é foi a contratação, a venda mais cara desse clube holandês por 7 milhões de euros para o Watford. E explicar essa situação é que ele assina a partir do 1º de janeiro de 2022 pelo Watford, sendo que, ao mesmo tempo, o Watford já empresta de volta ao Rotterdam para ele terminar a temporada. E só assim ele vai voltar ao Watford no início da próxima temporada, que é a 2022, 2023. Então, fica um pouco confuso assim, quando é que vem, vai voltar. Mas, falando agora dele, assim, como eu já falei, é jovem, promissor. Em alguns, não conheço, assim, de acompanhar vários jogos, até pela equipe que ele estava, que a gente não tem muito acesso. Mas ele fez, até o momento, ele fez 12 jogos e ele tem 3,3 defesas por jogo, tendo um aproveitamento de 67%. A sua equipe, praticamente quase todo jogo, toma gol, então, assim, não tem muito o que dizer, Ou que mas ele ele já está passou... preparado para jogar do Watford. exatamente, mas ele tem apenas um clean sheet nessa temporada. Ele é titular também, lembrando que ele é titular na seleção nigeriana, né? Então, já dá para ver que é jovem, mas já tem um pouco de experiência, porque você aos 22 anos já tá sendo titular na eliminatórias para a Copa do Mundo, então está ganhando experiência. Nos vídeos que eu vi, ele é muito bom nessa questão de finalização muito de perto, assim, finalizações, vamos dizer, a 3, 4 metros em cima dele, ele acaba defendendo com uma certa facilidade, tem um reflexo muito bom. E vamos pensar como é que ele vai se encaixar nesse cenário, onde o Elliott vai sair, claro, para a próxima temporada. Não é possível que o Watford vai ter a burrice de renovar com ele, né? O Foster Ele provavelmente... vira o reserva do Elliott, imagina, né? Não. Provavelmente vamos ter o Foster se aposentando, e aí fica o rumor para o Beckman, que durante a semana aí já foi buscado aí pelos jornalistas em uma entrevista. Ele falou que está aberto às negociações, né? Se vier uma equipe que... Foi mais ou menos assim que eu entendi. Talvez o tradutor aí não tenha ajudado muito, mas foi mais ou menos assim, que ele estaria aberto a negociações. A gente sabe que a janela vai abrir agora em janeiro, ou é dezembro, alguma coisa assim. Mas na metade da temporada a janela abre, e se chegar a negociações, ele está aberto a negociar. Então, pode ser que apareça aí uma equipe da Inglaterra buscando ele novamente. Eu acho que chegou o Ajax, né, no começo da temporada ali, chegou alguns rumores, O especulações. A gente sabe Arsenal que ele também, né? a gente sabe que ele é um bom goleiro e que é titular na sua seleção e fazendo, acho que nessas últimas 2 temporadas dele ele consegue ir muito bem. Está conseguindo ir muito bem, tanto na seleção como no clube. Então, provavelmente vai chegar alguma coisa aí, principalmente depois dele ter dado essa declaração. Eu acho que ele poderia, claro, assim, por mim, ele ficaria para a próxima temporada, jogador que acho que já tem 28 anos, que é para passar um pouco de experiência, porque provavelmente vamos perder o Foster e, graças a Deus, o Wellington vai sair, né? Aí vem o Dalberg, aí a gente não sabe como vai ser. Mas o Okoi, falando em si dele, eu acho que ele, dependendo da forma que ele chegar, ele já vai estar pronto para ser titular numa Premier League. Eu espero que não seja na Championship, mas eu acredito que ele já chega com esse status para ser um jogador importante para a equipe. Eu vejo como uma grande contratação do Watford. Acho que eles conseguiram ir muito bem no mercado para conseguir uma contratação de um goleiro que a gente precisa. A gente não pode ficar só com o Beckman e o Dalberg, porque Dalberg é um bom goleiro, mas tem problemas com lesões, como foi na temporada passada na equipe que ele estava, acho que foi na Dinamarca, se não me engano, ou foi Noruega, algo assim. Mas, assim, o Watford acertou bastante nessa contratação. E contratação de goleiro jovem e que já mostra experiência dentro de campo é melhor ainda, porque a gente sabe que vai lucrar um pouquinho aí, né? A família Pouso gosta de uma grana.
Mas é isso, é uma boa contratação do Watford. Mas é para isso que ele foi contratado, né? Tirando a contratação do Elliott, que até hoje ninguém entendeu, porque ele não vai render dinheiro nenhum, ao contrário, ele vai gastar o dinheiro do Watford, né? Os demais aí a gente espera. É um jogador que a gente pelo menos não acompanha, né? O futebol da Nigéria, a seleção, a gente vê o Ekong, né? Algumas coisas assim, mas você não tem um acompanhamento maior do futebol da Nigéria, da seleção, mas a princípio parece ser uma boa cartada do Watford, como fez o Beckman, chegou muito cedo ao Watford, o Dalberg chegou muito cedo ao Watford, esse é mais um, só que talvez um goleiro já com um peso maior de ser o titular aí da sua seleção. Antes da gente ir para o próximo assunto, oferecimento de água em pó Birigui Buster, a primeira água em pó bebível do mercado, né? Mas agora a gente vai falar dessa campanha dos Hornets até agora na Premier League, né? A gente passou 11 rodadas, aí pode-se dizer metade de um turno, né? Praticamente, porque são 19 rodadas, né? Praticamente metade de um turno. O Watford é o 17º, então ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ele tem 10 pontos, 11 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, marcou 12 gols, sofreu 19 e tem menos 7 de saldo. Alguns números que eu puxei aqui, ele é o time com menos empates ao lado de Tottenham e Wolverhampton, então só esses 3 times empataram apenas uma vez a competição. Se eu não me engano, o empate do Watford foi com o Newcastle, que é o único time que não venceu ninguém ainda. Parabéns, Watford. Né? Ele é o segundo time que mais perdeu ao lado do Aston Villa. Né? Apenas tem um time, o Norwich, que perdeu mais que o Watford. Né? Depois o Aston Villa e o Watford foram as equipes que mais perderam, com 7 derrotas, ambos. Campanhas muito parecidas. O Aston Villa tem um gol a menos de saldo sofrido, né? O Watford é o terceiro pior ataque da Premier League, com 12 gols. Né? Então ele está aí entre os piores da competição. Acho que ele só está à frente ao do Norwich e do Newcastle, Leeds, alguma coisa assim. E ele é a quarta pior defesa da Premier League. Então, assim, para a posição que o Watford está, tudo está encaixado dentro daquilo que se espera do Watford, né? O terceiro pior ataque, a quarta pior defesa, o segundo time que mais perdeu, 17º, está condizendo com esses números. Guilherme, que avaliação dá para fazer até agora dessa campanha? Já tivemos uma troca de técnico, estilos totalmente diferentes entre Xisco, que era um técnico talvez sem experiência nenhuma em Premier League, que tinha uma tendência mais ofensiva, uma mentalidade um pouco mais jovem, vai para um oposto, que é o Claudio Ranieri, muito experiente em Premier League, já foi campeão, já treinou Chelsea, mas com a mentalidade um pouco defensiva e praticamente com a mesma equipe. Né? Você trocou a característica de técnico, mas a equipe é praticamente a mesma. Problemas defensivos, Ekong não deu certo até o momento, Cathcart, né? Não precisa nem comentar. Sierralta, que era a grande esperança do Watford para essa temporada no sistema defensivo, nada. Femininha, muitas lesões. Sai Mazina, entra Rose, sai Rose, entra Mazina, lateral esquerda sem definição. Um dos poucos pontos positivos até agora da temporada é Tebo, machucado por fora de 4 meses. Sissoko, ponto positivo. Cuca, ponto positivo. Acho que o turco, né? Ainda eu acho que merece um pouquinho mais de tempo, porque ele começou a atuar depois de uma data FIFA, então ele não tem todos os jogos com a equipe. Denis, eu acredito que é um ponto positivo, até pelo que ele nos proporcionou até agora é um ponto positivo. Sar, com X, com um ponto positivo, com Ranieri é um ponto negativo. King jogou um jogo até agora, né? Talvez a lei do ex, tudo que envolvia o jogo contra o Everton, para ele se inspirou, mas é um ponto que ainda não rendeu, né? E o menino João Pedro, a gente também vai destacar dele, né? Teve problema de lesão, perdeu toda a pré-temporada, vem entrando na equipe, né? Sabe que é difícil você concorrer porque a posição dele é com o King, né? A disputa dele é com o King. Como que dá para avaliar? O que você pode falar até o momento, Guilherme, sobre essa campanha dos Hornets? Falar que é uma campanha muito ruim, né? Porque em alguns jogos que a gente vê aí, a gente só conseguiu vencer o Norwich, que Aston Villa, era
O Aston Villa, que foi a E primeira Everton. rodada, e o Everton. O Aston Villa me surpreendeu, mas é uma equipe que a gente está vendo que tem um elenco interessante, organizado, mas está mal na temporada. O Ô, Everton foi Guilherme, só aquela. para te cortar rapidão, talvez eu esperava da diretoria do Watford a ousadia que teve a diretoria do Aston Villa. Pode dar errado? Pode. Mas o Aston Villa investiu muito para essa temporada. E foi num cara que fez uma grande campanha recentemente nos Rangers da Escócia, trouxe Steve Gerrard. O Watford ele mudou totalmente, né? Como eu já disse, a característica de um Xisco Munhoz para um Claudio Ranieri. Então, isso que me chateou. Eu esperava, talvez, o Tec foi para o Newcastle agora, que era do Bournemouth, um cara mais jovem, um cara com uma ideia diferente. Eu esperava um pouco mais disso do Watford, mas, infelizmente, temos que apoiar o Claudio Ranieri. Pegou uma sequência totalmente complicada, mas pode seguir só para destacar isso também, né? É praticamente isso, como você já falou. A gente pega o Xisco, tem uma ideia de jogo, uma característica de jogo, traz o Ranieri, que é o oposto, que tem as mesmas peças. A gente praticamente tem nada. Só chegou o Encolou aí, que assim, na partida que ele fez contra o Arsenal, eu não achei ruim. Foi uma partida até interessante que eu acho que e agora ele já é o cara ideal para formar a dupla com o Sierra. Infelizmente, é isso que a gente tem que dizer. O cara fez um jogo completo. O argumento de todo torcedor do Watford, no mundo inteiro, onde tiver, o Inculu agora é titular. Porque é um Ekong estável, é um Catcalf que, assim, dispensa os comentários já, porque tudo que a gente fala parece até perseguição, mas não é um cara ridículo jogando futebol. Não tem condições de um cara desse ser titular na Premier League. O cara não, eu não quero nem dizer mais. Agora é o Danny Rose, que começou bem a temporada até, quando recebeu a sua chance no lugar do Mazina, mas já mostra problemas novamente. É um jogador que se pegar um adversário com velocidade ali, ele não dá nada. Ele não consegue jogar. Porque foi Salah, foi o Saka, e qualquer um que for um pouquinho acima da média, vamos dizer, se um dia chegar do Danny Rose enfrentar o Sar vai acabar com ele porque é um cara que está mostrando que está fora de forma. Eu até me iludi, não, acho que isso é o corpo dele mesmo, robusto e tal, mas não é, porque é um cara que aparenta estar gordo e não consegue correr direito. Tanto que a gente poucas vezes vê ele subindo ao ataque. Isso não é por causa do Ranieri, que é um treinador mais defensivo. É desde o Xisco, que quando ele recebeu oportunidades, ele não era aquele jogador que a gente esperava que fosse ter mais capacidades ofensivas do que quando a gente estivesse com o Catcalf ali improvisado, vamos dizer assim. Então, me falando dessa campanha do Otto, foi uma coisa muito instável, porque a gente vem uma grande vitória contra o Everton, a gente acha que vai fazer um bom jogo contra o Southampton, mas a gente faz um jogo ridículo, a gente não consegue jogar. Tivemos a sorte de enfrentar uma equipe que teve sérios problemas no ataque e que não conseguia marcar os gols, porque o Watford dava a bola de bandeja ao adversário. Então, acho que todos esses problemas, acho que tem um culpado. A gente sabe que é um culpado, que é totalmente a diretoria. Não tem como negar isso. Mas os pontos positivos, não tem muito o que dizer. Eu acho que é a recuperação do Foster, nessa partida contra o Arsenal. É um Denis que é participativo, ele tem 6 participações em gols, no caso, 3 gols de assistências. É um Sar que é artilheiro, mas acaba se ofuscando com esse estilo de jogo que o Ranieri está querendo implementar. O meio-campo tem o Cuca e o Sissoko, que são dois jogadores de muita força. O Cuca até eu critiquei, porque é um cara de mais de 30 anos e o Watford contrata e empresta o Zinchenko aí para jogar no Middlesbrough, sei lá. Não, Nottingham Forest, eu acho que é isso. Eu acabo Isso. complicando essas duas equipes. Então eu critiquei, mas é um cara que chegou e acabou ali preenchendo essa lacuna que a gente tinha no meio-campo, que faltava esse volante que consegue defender bem, mas consegue jogar bem com a bola aos pés. O Etebo, infelizmente, sofreu a lesão, mas se eu fosse fechar o meio campo hoje, seria Etebo, Sissoko e Cuca. Por mais que fosse o meio campo mais defensivo, aí eu daria mais liberdade ao Cuca para ele conseguir mais pisar na área, que ele tem uma boa finalização de média a longa distância, é um jogador muito forte. Então, o King foram só os 3 gols contra o Everton, que ali, lei do ex mesmo, acho que o cara estava mais inspirado. Mas até agora é um cara que não consegue jogar bem. O Femini, infelizmente, sofreu a lesão.
E falar do João Pedro, que entrou bem contra o Everton, mas o Ranieri acaba o colocando fora de posição, porque o João Pedro não é meio campo. No máximo que o João Pedro pode jogar são 3 posições, que é o centroavante, um segundo atacante, quando o Watford joga com dupla de atacante, que não vem ao caso, que não, a espécie que a gente tem não dá para jogar dessa forma. E aí vem o João Pedro na ponta esquerda, é mais ou menos assim. Infelizmente, também falando de ponta esquerda, é o Sema, que é um cara que foi tão bem na Championship, mas acabou perdendo espaço nessa temporada, né? Então, a gente fica um pouco assim. E aí, o Lousa também, eu acho que o Lousa é um jogador muito interessante, mas pouco espaço, está recebendo poucas chances. Se com o Xisco ele recebeu, mas acabou entrando ali no momento até errado, onde a equipe foi totalmente mal, então não deu muito o que falar. O Ranieri, que provavelmente eu acho que já treinou ele no Nantes, ali em 2017, da temporada 2017, 2018, acaba não recebendo oportunidades, mas mesmo assim ele continua sendo convocado para a sua seleção. Não dá para entender muito, não, é porque assim, a temporada do Horta está sendo uma bagunça. Desde que começou naquela questão de jogador, a gente sabe como é que foi, se foi o Xisco que indicou, quem não indicou, se foi a equipe que passou totalmente pela equipe técnica, se foi a diretoria que decidiu contratar jogadores avulsos, a gente não sabe muito bem disso. Aí tem uma equipe que pode se encaixar no estilo de jogo do Xisco, mas que tem dificuldade no jogo do Ranieri, que é totalmente defensivo. Um treinador que busca muito essa prioridade defensiva e acaba tendo um problema porque a gente tá vendo a situação do Sá, tá vendo a situação dos laterais, que acabam não subindo tanto, e isso desfavorece os 2 pontos, que é o Denis e é o Sá, que acabam tendo que recuar bastante para receber a bola, e depois quando vê, tem a metade do campo inteiro ali para correr, conseguir chegar no ataque, já não tem essa aproximação, um jogo apoiado como era do X. Então, é difícil falar do Watford, é muito difícil falar do Watford nessa temporada, porque foram muitos problemas que o culpado a gente vai apontar e dizer, família Pouso, o culpado são vocês pelo Watford estar nessa situação. E antes da gente, eu quero entrar num assunto rapidinho, né, de confrontos e tal. Aí, oferecimento de funerária Três Irmãos, antes eram 4. Guilherme, o Watford, como a gente falou, o único empate do Watford é com o Newcastle, que não venceu de ninguém. Pode ser rico, pode estar cheio de dinheiro, mas o elenco do Newcastle hoje é fraco. Talvez na janela de janeiro mude totalmente isso, mas hoje o elenco deles é fraco. E o Watford tropeçou com o Newcastle em casa. Outro número, das 3 vitórias, a única que foi em casa foi contra o Aston Villa na estreia. A equipe foi super bem, né? Fez 3-0, acabou no finalzinho ali sofrendo 2 gols, mas foi super bem. As outras 2 vitórias foram contra o Norwich, fora de casa, e o Everton, fora de casa. O Watford fez jogo medíocre contra Tottenham, fez jogo horrível com o Wolverhampton, Southampton. Então, assim, equipes que talvez seriam do mesmo nível, equipes da mesma disputa de campeonato que o Watford vai ter, o Watford não conseguiu vencer. Né? O Norwich, por exemplo, hoje é o saco de pancada da competição. Né? Venceu o Brentford recentemente, mas é um time que tem uma vitória. E o Watford venceu esse time, venceu o Everton, numa circunstância que a gente já discutiu no programa, né? Referente ao jogo. E o Aston Villa, que foi uma estreia, talvez uma empolgação, algo desse tipo, fez. Mas o Watford é uma equipe muito irregular. A mesma equipe que faz 5 gols do Everton, toma 5 do Liverpool. O Liverpool é muito bom, mas você não pode tomar 5 gols. Você não pode aceitar tomar 5 gols do Liverpool, porque senão você vai ter que aceitar tomar 5 gols do United, tomar 5 do Chelsea, tomar 5 do City. Isso é, tipo assim, perder é algo natural, mas você não pode aceitar a derrota dessa maneira. Eu queria que você comentasse, você acha que passa um pouco por isso, oscilação muito grande contra equipes do mesmo nível do Watford, e isso está escancarado na tabela para ele estar em 17º? É praticamente isso, acho que eu já tinha até comentado no nosso grupo do WhatsApp, já fazendo convite para quem não faz parte, tá aqui, só é mandar mensagem para a gente no Instagram, que a gente adiciona sem problema nenhum. Mas foi até isso. Eu acho que nas equipes ali que a gente conseguiu, na briga do nosso campeonato ali, vamos dizer, no campeonato próprio da gente dentro da Premier League, a gente conseguiu ir mal. Porque o jogo contra o Leeds mesmo, eu sei que foi fora de casa, mas o Watford não jogou. Esse é o problema. Só deu Leeds. 90 minutos eu parei na frente da televisão, fiquei assim.
E aí? Vamos jogar quando? Porque o que me preocupa é, a gente enfrentou o Wolverhampton, que, assim, tem uma equipe interessante, que perdeu alguns jogadores e tal, mas o Diogo Jota, que foi pro Liverpool, mas isso já faz um tempinho, né? Mas a gente enfrentou o Wolverhampton, Newcastle. O jogo contra o Newcastle, a gente tem que agradecer ao Sarr, que nos salvou com um gol de empate, porque se não fosse isso, a E gente ao não teria Foster. jogado nada. Ele também, que fez grandes defesas, né? O Newcastle perdeu, acho que umas 4 chances cara a cara com o Foster. Aí fica complicado a gente enfrentar. Ganhamos do Norwich, mas perdemos o Leeds, Wolverhampton, deixa eu ver Southampton, que mais. estava atrás da gente. Equipes que brigam ali por essa parte. Então, isso complica, porque quando a gente vai pegar agora uma sequência complicada de United, Leicester, aí eu acho que é Chelsea, City, algo assim, o que a gente vai esperar desses 4 jogos? Um ponto, no máximo, contra o Leicester? Porque se a gente não consegue jogar contra o Southampton, como a gente vai conseguir jogar contra o United? Por mais que o United venha mal, é o United. Tem Cristiano Ronaldo no lado ali. Só Cristiano Ronaldo mesmo que a gente vai enfrentar. Mais ninguém. E aí vem Chelsea que está indo muito bem, o líder do campeonato, aí vem o City. O que fazer contra essas equipes? A gente já vai entrar? Não vai perder, perdeu, pronto, perdeu, é isso que acontece. Aí volta novamente, vamos enfrentar as equipes que são do nosso campeonato. O que vai acontecer? Vamos perder novamente? Não vai ganhar nada? Você vai ganhar contra os patos, desculpa até a expressão, pato morto mesmo, do que não ganha de ninguém, porque foi assim contra o Norte. A gente conseguiu vencer, acho que ainda tomou um gol do Norte, Um gol, foi que é uma 3-1, né? equipe que estava horrível. Então, o que é que vai acontecer? Vai ser rebaixado desse jeito. Acho que tem que mudar a postura. Principalmente quando for enfrentar uma equipe do Big Six. Acho que foi um pouco diferente contra o Arsenal. Mas muitas vezes a gente iria enfrentar essa equipe do Big Six e a gente entrava derrotado. Isso não pode acontecer. Porque da forma que a gente joga contra o Liverpool, isso é um absurdo. O jogador parece que ele já entra, não é o Liverpool, é uma grande equipe, a gente vai perder como se fosse coitadinho. Mas não, pô, tem que dificultar o jogo. Como, assim, o West Ham está fazendo um grande campeonato. É o terceiro da Premier League, mas a gente viu que é um West Ham que não se abate. Bate de frente com o Liverpool mesmo, e a gente nem acho que parece até uma identidade do Watford, porque quando a gente tinha uma das melhores equipes que eu já vi jogar, que foi a do Ravi Graça, a gente conseguia bater de frente com o Liverpool. Como é que pode isso? Parece que os caras já vão entrando, parece que o escudo do Watford não consegue se igualar com o do Liverpool. Como é que pode? É complicado. Eu, assim, tô até revoltado com essa situação, porque a gente não consegue vencer as equipes que estão no nosso campeonato, e contra o Big Six a gente não vai conseguir vencer e vai ser rebaixado desse jeito. Mas tem que mudar a postura de jogadores, não é só o Ranieri fazer um trabalho ali. Acho que os jogadores têm que ter gana, têm que ter vontade, tem que dizer assim, não, aqui é meu trabalho, é o meu ganha-pão, tenho que lutar por isso para conseguir vencer. Até pensando na vida profissional deles, porque se eles se destacarem no Watford, os que forem mais jovens, provavelmente vão para uma equipe melhor. Não vão durar muito no Watford. A gente não sabe por que o Sarr está na terceira temporada seguida no Watford, porque toda janela é transferência, então a gente não sabe como é que é isso. Mas eu acho que tem que mudar a postura do Watford. E isso é que deixa o torcedor triste. Galera, a gente quis discutir um pouquinho essa campanha do Watford até o momento para avaliar, né, fazer um panorama geral aí, mas já agradecendo você que acompanhou esse programa aí dos Hornets aqui no Brasil, falar dos nossos patrocinadores, Vermífugo Pulgogen, Água em Pó Brigo e Buster e Funerária Três Irmãos. Fique aqui no YouTube, né, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vai no Instagram, @WatfordFCBra, siga a gente lá. Também, se você tem Twitter, @WatfordBrasil, siga a gente nesse canal. Valeu, galera. É data FIFA. A gente vai vir com alguma programação especial, né? O próximo programa aqui. Um abraço e let's go Hornets para vocês.